Talvez você esteja se afastando das pessoas sem perceber. Você demora para responder. Cancela encontros. Começa a encontrar defeitos em pessoas que antes gostava. E quando alguém finalmente se afasta, você sente alívio. Mas depois, sente falta. Estranho, não? Você queria aquela pessoa por perto. Mas quando ela chegou perto demais, foi você quem criou distância. E talvez o motivo não seja falta de interesse. Talvez você esteja fugindo daquilo que sente quando alguém começa a conhecer você de verdade. No começo de uma relação, tudo é fácil. Você mostra o seu melhor lado. Controla o que fala. Escolhe o que revela. Mas quanto mais alguém se aproxima, mais difícil fica esconder suas inseguranças, seus medos, suas contradições. E é exatamente nesse momento que algumas pessoas começam a desaparecer. Não porque deixaram de gostar, mas porque começaram a se sentir expostas. Carl Jung chamou de sombra as partes de nós que preferimos esconder. Aquelas características que não combinam com a imagem que queremos ter. Você pode querer parecer forte, enquanto existe uma parte sua que tem medo de ser abandonada. Pode parecer independente, enquanto sente uma enorme necessidade de ser aceito. Pode dizer que não se importa, enquanto, por dentro, se importa demais. E quando alguém percebe isso, a proximidade pode se tornar desconfortável. Então você cria distância. Responde menos. Fica frio. Começa a procurar motivos para sair. E talvez diga: eu simplesmente perdi o interesse. Mas aqui está a parte que quase ninguém percebe. Às vezes, você não perdeu o interesse. Você perdeu a sensação de controle. Porque quanto mais importante alguém se torna, maior é o poder que essa pessoa ganha para machucar você. E é aí que surge um dos mecanismos mais silenciosos da autossabotagem. Você abandona antes de ser abandonado. Rejeita antes de ser rejeitado. Esfria antes que percebam o quanto você está envolvido. Porque se você for embora primeiro, ninguém poderá dizer que deixou você. Parece independência, mas pode ser medo disfarçado. Talvez você já tenha feito isso. Conheceu alguém. A relação começou a ficar profunda. A pessoa demonstrou interesse. E, de repente, você começou a procurar motivos para sair. Não combina comigo. Está ficando complicado. Eu preciso do meu espaço. Talvez essas coisas fossem verdadeiras, mas existe uma pergunta muito mais difícil. Eu realmente não queria essa pessoa, ou fiquei com medo de deixá-la entrar? Essa pergunta muda tudo, porque agora precisamos separar duas coisas que parecem iguais: solidão e isolamento. A solidão saudável é escolha. Você fica sozinho porque gosta, porque precisa descansar, pensar, reorganizar sua vida. E quando quiser, consegue voltar para as pessoas. O isolamento é diferente. Você não está sozinho porque escolheu. Está sozinho porque a proximidade desperta alguma coisa dentro de você. Ansiedade, desconfiança, medo, vergonha, ou simplesmente a certeza de que, cedo ou tarde, alguém vai decepcionar você. Então você prefere não descobrir. E essa é a armadilha. Você evita a possibilidade de sofrer, mas também elimina a possibilidade de viver algo profundo. Evita a rejeição, mas também evita a intimidade. É como construir uma fortaleza para manter o mundo do lado de fora, e depois perceber que você ficou preso dentro dela. Nietzsche via a solidão como uma oportunidade de pensar por si mesmo. Mas existe uma diferença enorme entre se afastar para se encontrar, e se esconder para não ser encontrado. Então faça uma pergunta para si mesmo. Quando eu fico sozinho, eu sinto paz, ou sinto alívio? Parece a mesma coisa, mas não é. A paz diz: eu escolhi estar aqui. O alívio diz: agora ninguém pode me machucar. E se sua solidão sempre vier acompanhada desse alívio, talvez exista algo que você esteja evitando. Talvez não sejam as pessoas. Talvez seja a vulnerabilidade. Por que dizer: eu não preciso de ninguém? É fácil. Muito mais difícil é admitir: eu preciso de alguém. E isso me assusta. Você não precisa se tornar uma pessoa extremamente sociável. Não precisa aceitar qualquer pessoa na sua vida. E não precisa abandonar seus limites. Precisa apenas descobrir se está escolhendo a distância, ou obedecendo a ela. Na próxima vez que sentir vontade de desaparecer de alguém, pare e pergunte: eu realmente não quero essa pessoa na minha vida? Ou, estou tentando evitar aquilo que sinto quando ela se aproxima?
Talvez você tenha passado anos dizendo: eu sou assim. Eu gosto de ficar sozinho. Eu não preciso de ninguém. Quando, na verdade, você apenas aprendeu a se proteger muito bem. E proteção pode ser necessária, até o momento em que começa a impedir você de viver. Talvez a verdadeira liberdade não seja não precisar de ninguém. Talvez seja poder escolher quem entra, sem precisar fechar todas as portas. Porque talvez você não esteja se afastando das pessoas. Talvez esteja se afastando da possibilidade de ser conhecido de verdade. E quando você entende aquilo de que está fugindo, a distância deixa de controlar você. Então, pela primeira vez, ficar sozinho pode ser uma escolha, e não uma prisão. Se esse vídeo colocou em palavras algo que você nunca conseguiu explicar, inscreva-se em A Sombra Humana. Aqui, nós exploramos aquilo que existe por trás dos comportamentos que você nem sempre consegue entender em si mesmo.